Outro exemplo de como fazer é um robô da Austrália chamado Marauder. Ele tem alguns probleminhas, mas de forma geral é um robô muito competente e o cara fez gastando muito pouco. Muito pouco. É um robô que já existe há 5 anos e tipo, é espancado pelos Scissorhands do Nick Martin, verão sim, verão não, e o cara vai lá, solda as coisas de novo, etc. E volta. Tipo aqueles robôs que não morrem. E o tópico dele no fórum da Robot Wars Austrália é muito bom. Tem muita informação de pneumático, muita parte de cálculo, componente, etc. E aqui tem umas coisas bem legais. Um tanque com uma válvula sem ser de paintball. Isso aqui é uma válvula usada normalmente em tanques maiores de 5 litros. Só que a rosca é diferente. A rosca interna de um tanque de paintball ela é 5/8 UNF. E a rosca desse tipo de válvula é 3/4 MPT. Então o que você faz? Você torneia ele é uma rosca nova. Não tem problema nenhum. É uma válvula que tem um fluxo muito bom, só que ela é pesadona. Mangueirão para passar alta pressão para o buffer. Não tem válvula de segurança. Por que não tem válvula de segurança? Porque Robot Wars é da RFL. Na RFL ninguém, não é mandatório você ter uma válvula de segurança, a galera não põe. Então aqui só tem o Burst Disc, por acaso esse aqui é verdinho, não sei porquê, mas uma válvula de segurança que poderia garantir uma confiabilidade maior não tem. Vem para o buffer. Esse buffer é muito pequeno, eu vou dizer o quanto que o buffer tem que ser um pouquinho mais para frente, mas eu posso adiantar que é muito pequeno. E aqui tem uma válvula de purga para esvaziar o sistema todo, a onipresente Bucket 5404, sabe? Todo mundo usa isso, até Heavyweight, só que a Heavyweight usa mais de uma, e um atuador caseiro. Também mesmo sistema do furinho na base para esvaziar. Funciona perfeitamente há 5 anos. Foi um dos primeiros robôs de alta pressão Feather feitos no mundo, e o cara é muito gente fina, sempre está disposto a trocar ideia, etc. Mandei o meu projeto para ele respondeu, tipo, falou, caraca, meu sonho é fazer uma parada assim, tomara que você consiga, me manda vídeo. Aí o cara é muito acessível. O pessoal da Austrália, em geral, é muito legal, né? O robô de combate. Então, como é que você faz para maximizar a performance? Que é o que interessa. Não adianta você também só chapar 1000 PSI, 800 PSI, e aí, de novo, tem um sistema que parece mais um hidráulico do que um pneumático, que vai lá devagar, etc. Óbvio que a chance de acontecer isso com a pressão alta é mais baixa, mas se você cometer um deslize na escolha de um componente, por que não? O Murphy está aí para isso. Primeira dica, use um buffer. Não tem jeito. Se você for, dependendo ou não de regulador, se for alta pressão, baixa pressão, use um buffer, é essencial. Não conheço um pneumático sem buffer que é muito bom, que é o Zig. Só que por que o Zig pode se dar o luxo de ser um pneumático sem buffer? Porque, na verdade, ele tem um buffer. A tubulação do Zig é desse tamanho. Então, a tubulação dele atua como um buffer. O gás que está dentro da tua tubulação faz parte do buffer. Não é só um cilindro. O gás que está dentro do seu sistema, depois do seu regulador de pressão, é um buffer. Então, ele funciona muito bem por isso. É um sistema muito bem feito, mas a gente vai ver mais para frente que poderia ser melhor. O volume do buffer, no mínimo, 2 vezes o volume do teu atuador. Por quê? Depois do teu regulador está o teu buffer, ou então depois do teu tanque está o teu buffer. Você tem um volume do teu atuador sei lá, 100 ml. Você botou um buffer de 50 ml. Você vai atuar, a tua pressão, você tem 50 ml em, sei lá, 1000 PSI. Facilitar as contas. Na hora que você for atuar, você vai ter 150 ml, porque o teu volume total atuado é buffer, mais a tubulação, que eu estou desconsiderando agora na conta, mais o teu atuador. Né? Então 150, você tem 50 ml a 1000 PSI, temperatura constante, PV igual a POVOL. Então, você vai ter 50
para 1000 PSI, 150 você vai ter 333 PSI atuando de fato. Se você tiver um buffer 2 vezes o volume do teu atuador, digamos 200 ml, você vai fazer 500, né, você vai ter 200, vai estar para 200 para 1000, 300 vai estar para fazer conta virada é complicado, mas é bem mais alto. Bem mais alto, confia em mim. Obviamente, como eu já disse antes, maximizar o diâmetro interno de todos os tubos e conexões. Isso implica alterar a conexão. Tem uma conexão, por exemplo, que ela é 5/8 UNF que conecta no cilindro de paintball para meia BSP. Meia BSP, sei lá, é isso aqui. O furo que os caras me botam dentro do negócio é 8 milímetros, a conexão é de aço inox. Pô, dá pra furar pra 13. Problema nenhum. Então assim, óbvio, é uma questão de bom senso. Você não vai pegar um conector de alumínio que você quer usar porque é mais leve e, pô, o conector lá de fora tem 16 e você vai enfiar uma broca de 14 e vai ficar com 1 milímetro de parede. Vai explodir. Mas, pô, você tem um conector de aço inox, que do lado de fora, sei lá, é muito grande, que é tipo 26 ou 28. Pô, dentro tem um furinho de 8? Sabe? É de miserinha, né? Passa a broca. Minimizar também o número de curvas. Isso é uma coisa muito interessante. Você fala, não, vou botar um tubo grandão. Aí você bota um tubo lá enorme, só que o tubo não passa em lugar nenhum. Aí você tem que fazer assim, assado, sei lá. Cada curva que você faz gera uma redução em cascata de... Aquela curva de 90 graus que você faz gera uma redução em cascata em média de 30% do teu fluxo. Então você tem um fluxo de, sei lá, 100 galões por minuto. De novo, para ficar redondo, não sei nem se faz muito sentido. E aí você botou uma curva, você já perdeu ali de bobeira 30 galões. Você fez a segunda, aí você já está com 70. Você fez a segunda curva, você já perdeu de bobeira 21 galões. Aí você vai fazendo curva, teu negócio vai... Óbvio que é uma aproximação. Eu não estou aqui fazendo um exata dos valores, mas tudo é calculável, só que são as equações meio malas. Eu não pretendo entrar no momento. A ideia não é ensinar vocês a fazer um pneumático do zero, é só deixar uma bela pulga atrás da orelha. E, obviamente, o mais importante, pense fora da caixa. Esse cara pensou fora da caixa. Esse cara aqui, em 98, fez um pneumático de baixa pressão e foi o primeiro robô do mundo a se desvirar. Ele ganhava de todo mundo. Os caras iam, viravam ele, desvirava, jogava para fora. O famoso Cassius. Então, assim, provavelmente o cara falou assim, nem foi, de repente, a ideia do cara se desvirar. Mas o fato dele ter botado a dobradiça na frente, ao contrário de todo mundo que botava a dobradiça atrás, ter feito um braço muito grande e a posição do cilindro dele permitiu ele se desvirar. O cara pensou fora da caixa, então ele tinha uma vantagem competitiva simplesmente por criatividade e porque ele não deu sorte também. Talvez ele até tenha pensado, vou me desvirar, ninguém nunca vai saber. Se o Zig tivesse um buffer, ele não tinha perdido pro cara do 49ers. Vocês sabem dessa história? Pô, é um clássico. O Dave estava querendo promover a RoboGames ano passado. E aí ele resolveu convidar o kicker do 49ers, São Francisco 49ers, para fazer uma competição contra o Zig, quem chutava a bola de futebol mais longe. O Zig perdeu. O Zig perdeu e perdeu feio. Ele perdeu, na verdade, o buffer ia ter obviamente ajudado, porque ele ia ter mais pressão jogada no cilindro, ele ia ter jogado a bola mais longe. Ele perdeu também porque ele estava em cima da grama, então ação e reação, metade da força dele serviu para sacanear as topeiras. Mas ele perdeu e o cara ganhou a medalha, ele está rindo e o Zig está cristão. E é isso que importa, bota buffer. Agora começam as coisas interessantes. O construtor desse robô Capal é o Alan Wood. Por acaso não é esse cara aqui. Esse cara aqui está só com a mão no lugar errado. Esse maluco é um gênio.
Não é esse, o Alan Wood. O cara é a bíblia de pneumática. Eu estava com uma dúvida se eu usava, se eu alimentava meu buffer com gás ou com líquido. O cara em meia hora me manda pelo fórum da FRA uma planilha mágica que ele botou todos os inputs do meu robô. E ele não só me deu qual era o tempo de enchimento de gás, como era quando de líquido, como me deu a quantidade de gás centésimo de segundo a centésimo de segundo. Sim, ele é doente mental. Pro lado bom, como todos nós. Menos qual é. Então, esse cara aqui foi um cara que... Esse robô revolucionou a construção de robôs pneumáticos na Europa. Primeiro que ele fez um cilindro absolutamente enorme, como vocês podem ver. O cilindro é, sei lá, o tamanho da perna do cara. A segunda coisa é que ele fez o cilindro. Todo mundo usava cilindro pronto. Ele comprou um tubo de uma tubulação hidráulica que aguentava 2.000 PSI, barras de titânio, usinou uma placa de aço atrás para fazer a backplate, usinou alumínio na frente, de novo onipresente o HMW, aqui com 2 retentores de borracha e um eixo de titânio. Dá para perceber que é bem grande. E aquele em funcionamento, esse robô que é o Tough as Nails, que é um crusher hidráulico muito maneiro, o corpo inteiro é o crusher. Essa é para uma outra. O Tough as Nails basicamente voa 3 metros antes de cair no buraco. Eu vou falar mais sobre ele, porque o acionamento dele não é simples. Ele usa 2 válvulas de exaustão, aquelas KEV que eu tinha falado, exaustão rápida, para fazer a admissão. Basicamente a admissão dele é por essa mega mangueira indecente, além dele ter um buffer de 2 litros. Então assim, consegue uma força e uma velocidade absurda. A pressão não é tão alta, a pressão dele é 435 PSI, mais ou menos 30 bar. Mas como ele tem uma velocidade muito grande, ele tem uma área no êmbolo do atuador dele muito grande, a pressão passa a não ser tanto problema. Ele hackeou uma válvulazinha da SMC52, fechou porta, trocou retentor, fez um bando de coisa. Mas o que importa é essa criança aqui. Ó. Ele está usando aquela válvula de exaustão para fazer a admissão. Como é que ele faz isso? Muito simples. Método tradicional de você usar uma KEV, a pressão do sistema entra na porta 1, ela empurra esse êmbolozinho, vai para a porta 2, tá? Que está conectado no cilindro. Então ela enche o cilindro aqui. Tá? A pressão do cilindro, a pressão aqui é liberada, passa a não existir mais, a pressão do cilindro fica maior pelo lado de fora, ele empurra o êmbolo para cá, sai. Na KEV, você não inverte nada, você só enfia um componente no meio. Buffer. Esse cara faz todo o trabalho com você. A pressão do sistema aplicada na porta 1, só que a porta 2 não está ligada no cilindro, ela está ligada no buffer. Ela fica lá, acumulando gás. Na hora que você libera a pressão aqui, toda a pressão que está no teu buffer vai direto para o teu cilindro. 2 curvinhas só, algumas válvulas de KEV é uma curva, não tem nem muita perda aí, mas a porta de saída é tipo um dedo mindinho. Então você joga 30 varas. Outra ideia maluca. Você usar uma válvula solenoide 5.2, que é aquela de 5 portas, 2 posições, mas você converte ela para 3 portas, 2 posições. Aí o que você faz? Você tampa as portas? Não. Você redireciona as portas. De novo. Cilindro de gás carbônico. Uma válvula de segurança, um regulador. Aqui você tem um buffer de 150 PSI, por acaso. Válvula de exaustão manual. Válvula de segurança para baixa pressão, 150 PSI você joga ela para 180, você tem uma margem de segurança. Se você botar uma válvula de segurança que você quer assegurar que aqui não vai passar muito de 150 a 150, basicamente ela vai estourar com o seu sistema de funcionamento.